Olá, traders e futuro traders. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Suporte e Resistência. Vamos dar uma olhadinha nos principais ativos e índices econômicos que está acontecendo em relação à guerra do Irã e Israel. Obviamente, isso mexe bastante com os preços do petróleo, do ouro. Você tem toda uma volatilidade. Bitcoin também acaba sendo bastante afetado e, obviamente, as moedas mais fortes como o euro e dólar acabam se movimentando e, com isso, levam todo o mercado. Vamos dar uma olhadinha nesses principais índices e uma perspectiva macroeconômica e também com análise gráfica para a gente entender para onde podem ir os valores desses ativos. De repente, Israel começa a bombardear poços de petróleo, etc. O preço do barril do petróleo pode disparar. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, eu tenho aqui na outra tela um painel com 9 dos principais índices que eu utilizo no dia a dia. Vamos centrar principalmente em dois, o ouro que está aqui em cima e no petróleo, né, que está aqui embaixo. Todos os gráficos estão em H1, tempo de 1 hora. O que dá para a gente ver o que aconteceu, por exemplo, está aqui, ó. Lá para trás, dia 11 e 12, antes do início dos bombardeios, né, entre Israel e Irã, a gente tinha o preço do petróleo nessa faixa aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estava aqui na faixa de 67, 68 dólares. E aí, bum, explodiu. Bateu aqui 77 e agora está, por enquanto, está em torno de 73. Esse painel serve para a gente ter essa mesma métrica. A mesma coisa o ouro. A gente estava aqui nessa faixa de 33.340, por aí. Aí, pá, foi embora. 3.400 e pouco. É onde ele está nessa tendência de alta. E o Bitcoin de lá para cá. Lembrando que o mercado está fechado. Agora são 6h34, 6h35 da tarde, do dia 15 de junho de 2024, domingo. O Bitcoin está aberto. Você pode reparar aqui, ó. Ele está... Vamos expandir esse gráfico, ó. Se eu mudar para para M1, perdão, eu tenho aqui uma movimentação dele. Então a gente vê que ele está em tempo real. Vamos dar uma olhadinha no petróleo. Olha só, gráfico horário. Para a gente sair da questão mais urgente, que é em relação à imprevisibilidade da guerra, a gente pode partir para um gráfico, por exemplo, diário. Olha só. Olha como a gente está aqui. E até, eventualmente, num gráfico semanal, onde eu pego desde 2021 lá atrás. Então, aqui a gente tem uma tendência. Olha que bacana isso. Gráfico semanal, hein? Então, a gente está pegando aqui pelo menos os últimos 3, quase 4 anos. Vocês já sabem o que eu vou fazer. Olha só que bonito isso aqui. Eu vou posicionar, não como fractais, mas eu peguei no fractal de alta, né, aqui em cima, e vou posicionar como linhas de tendência. Então, eu estou posicionando aqui, tá vendo? Ó, no nível 38.2, e aí a gente começa a ter essas outras variações. Olha aqui como é bacana esse tipo de análise. Também eu posso e devo puxar uma retração de Fibonacci, onde eu vou pegar aqui, ó, do topo, né, o início do movimento, até aqui embaixo. E aí eu tenho também algumas modificações. Então, por exemplo, eu estou colocando o 0 aqui no fractal de baixa. Por quê? Porque eu quero prever um movimento de alta, mesmo partindo no movimento de queda. E a gente repara que eu tenho essa confluência aqui do nível de 38.2. E aqui um princípio de uma média, tá vendo, de 200. Ou seja, aqui para trás a gente tem nesse gráfico, veja, desde 2021 praticamente, final de 2021, começo de 2022, a gente tem toda a dinâmica de todos os ataques, guerra do Hamas, Israel contra vários países, e isso tudo fica diluído nessa análise gráfica. Então, olhando aqui, claro, nós tivemos um aumento significativo na última semana do petróleo, só que reparem que graficamente falando, ele está obedecendo essa linha de tendência aqui. Então, mantendo o cenário atual, a gente já tem uma retração do preço do petróleo. Ou seja, ele não ultrapassou essa faixa aqui de 82 o barril.
eu diria entre 80 e 82. Reparem que essa média, nós estamos aqui ó, em 79. Então, nós temos aqui nessa faixa, que eu diria entre 80 e 83 dólares o barril, provavelmente um limite. Ele vai bater 125 como lá atrás? Muito difícil, muito improvável. Então, a gente já tem essa recuperação na última semana. Se eu baixar agora para um gráfico diário, e vou tirar um pouco o zoom, né? Veja, eu fiz a marcação no semanal. Então, a gente vê que em um dia, ou seja, na última sexta-feira, nós tivemos uma variação muito brusca e já logo começou uma retração muito forte. E reparem que no gráfico diário eu tenho aqui uma média de 365, que é exatamente onde foi que ele parou. Se eu descer para H1, a gente vê aqui toda a variação. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Já está mais ou menos precificado. O preço do petróleo dificilmente vai chegar nos 80, mantendo o cenário atual. Claro, de repente Israel começa a bombardear refinarias de petróleo, campos de petróleo no Irã, pode modificar isso daqui. Mas a gente já tem uma base. A gente vê que ele deve manter nessa região aqui, entre 80 e 82. Vamos dar uma olhadinha no ouro. E vamos fazer a mesma coisa, um gráfico semanal. O ouro aqui é complicadinho. Tem algumas operações lá atrás. Reparem que o ouro está numa tendência de alta praticamente aqui, ó, desde o começo de 2024. Não parou de subir. É um gráfico semanal, sim, mas foi embora. Se eu puxar para um diário, olha só, a gente tem o ano de 2025. Reparem que nós tínhamos aqui, muito legal isso, nossa, eu adoro análise gráfica. Nós tivemos aqui, ó, ao longo de 2024, ficou estabilizado. Ele rompeu, tá vendo? Ó, esse nível aqui, ó, quando, aqui, ó, por volta de 20 de janeiro desse ano. Rompeu o próximo nível, olha aqui, que isso aqui foi em início de fevereiro e não parou mais de subir. Com mais ou menos variações. Até que rompeu, né? Aqui foi o momento que ele rompeu a máxima histórica, que era o ATH, né? All Time High de 3 mil a cotação do dólar, né? Da onça. E aí foi, do ouro, né? E aí foi embora. E não parou mais de subir. Agora tá aqui, ó, parado em 3.436. Então, o ouro, em contrapartida, quando o mercado tem aversão a risco, as pessoas tendem a buscar o ouro. Tá? É muito claro isso. Então, a gente está vendo aqui na relação do ouro, deixa eu voltar para o gráfico horário, o que aconteceu. Bitcoin, em H1, olha só. Vamos puxar também, semanal. Ixi, tinha coisa lá para trás, hein? Olha, nem lembrava mais disso. Eu tinha feito análises aqui atrás, ó. Deixa eu ver. Isso, ó. Quanto tempo. Olha que bacana. Eu não tinha visto isso. Me pegou de surpresa aqui. Deixa eu voltar lá. Se vocês repararem lá atrás, ó. Em fevereiro de 2024 eu fiz essas análises e eu tinha traçado o quê? Eu estava dizendo que o Bitcoin, ele não romperia jamais esse patamar aqui. Vamos ver o que aconteceu? Não rompeu. Olha isso. Olha quantas vezes ele testou. Veja, se você acompanhou essa análise que eu fiz, e eu nem lembrava mais, reparem que ele chegou a cair, ó. Eu vou deixar aqui no gráfico como tá. Eu tinha feito as duas áreas, né, de retração. E olha só onde ele chegou. Deixa eu marcar aqui, ó. Ó, o mínimo que ele chegou foi o quê? Nessa região. E eu dizia que ele não ia passar daqui. Mesmo assim, eu ainda tinha marcado essa região aqui na faixa de 47. Muito, não lembrava mais, com toda franqueza. Então, vamos ver. Olha só que bacana. Essa análise que eu fiz aqui, ó, tá, ó, tem mais de ano. Claro que agora mudou tudo, mudou o patamar. Então, ela passa... Mas serve ou não serve para vocês verem o que a gente faz aqui? Olha isso. Vale a pena depois fazer um spin-off, fazer um vídeo só sobre o Bitcoin. Eu não lembrava mais. Momento atual. A gente teve toda essa região de baixa aqui lá em março, né? E aí ele acabou recuperando, que estava na faixa aqui de 80, 83, agora ele está
em 104, né? Vamos ver quanto é o valor aqui. 104, 500 e pouco. E tá variando, não vai sair muito disso, não. Depois eu faço um vídeo só sobre o Bitcoin, não lembrava mais. Vamos ver a nossa Ibovespa. Eu não morro de amores, não gosto muito, enfim. Mas a gente vê que está estabilizado num gráfico de 1 hora. Vamos ver no gráfico diário. Carregou, isso, as médias. Está estabilizado. Então, a gente não tem aqui muito efeito da guerra. Isso daqui é tudo efeito Brasil, enfim. Aqui vai do governo, do Congresso. Não apita muito. Cadê o dólar? Dólar também, aqui no gráfico horário. Vamos puxar o diário. Dólar aqui do Ibovespa, né? Atualizou. Em queda. Aí a gente vê, ó. Olha que interessante. Isso aqui foi exatamente na questão do bombardeio, né? Vamos puxar aqui em H4. Olha só. Ele está em queda. Então, o mundo entrando em guerra, né? Você tem diversos conflitos em andamento, Rússia, Ucrânia, Israel contra vários outros países e o nosso dólar aqui parado. Então, para o mundo do Forex, não cheira nem fede, deixa para lá. Euro USD, claro. Vamos lá, gráfico diário. A gente estava numa tendência já de alta, tá vendo? Esse é um gráfico diário. Vamos lá, vamos puxar o que aqui? Um leque de fractal para fractal. Olha só que bonito, ó. Deixa eu puxar mais aqui, né? Ó, peraí. Aí, aqui. Posso puxar aqui atrás? Não, esse aqui é o mais significativo. Beleza, olha só que bonito. De fractal de baixo até o fractal de alta. Olha isso aqui. Lindo, né? Pois é, tem gente que fala que não funciona. Então a gente tem aqui no gráfico diário, desde fevereiro, né, desse ano, e aí passou a subir. E ele está num momento de alta, continua valorizando. Num gráfico semanal, ó, tem um monte de operação lá para trás. A gente vê que realmente ele rompeu, né, essa região, nesse limite que a gente tinha de resistência aqui, que se eu colocar aqui, nitidamente você vê que é suporte, tá vendo? Então, manteve isso, essa tendência de alta. Porque o dólar acaba meio que se enfraquecendo. Por isso que é interessante a gente comparar diversos ativos para a gente ver para onde que está indo a tendência. E a gente tem aqui Dow Jones, S&P, etc. Está tudo meio de lado. Lembrando, o mercado está fechado. Vai abrir daqui a pouco e aí a gente vai saber o que vai acontecer. Mas o que eu queria mostrar isso para vocês era isso. Principalmente o que eu acho que vai determinar muito é essa variação do petróleo que a gente já viu aqui no gráfico, que a tendência é que ele não ultrapasse essa faixa aqui na região, por volta de $80 o barril, dificilmente ele deve chegar. Tem uma tendência de alta? Sim. A gente vê no diário aqui, ó, a gente já teve uma retração. Se a gente olhar aqui alguns parâmetros, a gente vê que o estocástico já está bem sobrecomprado, então a gente teve essa reação. Mas tudo pode mudar. Era isso que eu queria passar para vocês. Uma análise gráfica dos principais ativos que a gente tem na atualidade, de acordo com a conjuntura geopolítica, etc., de conflitos, etc., etc. A gente consegue eliminar essa variação brusca, né? Fazendo uma análise num tempo gráfico maior, que é o que a gente está fazendo aqui. E se você gostou, se inscreva no canal, dá um like aqui, compartilha, porque ajuda a gente a divulgar esse conteúdo. A gente produz conhecimento. Legal? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.